Olá pessoal, bom dia. Estamos de volta para o nosso relato do segundo dia, das últimas 24 horas. Espero que todos estejam bem, assim como eu estou, né? E a gente possa estar aproveitando essa temporada, que no caso eu estou passando, para aprendizados, para acumular conhecimento acerca desse vírus e acerca de muitas outras coisas também, tá bom? Essa é a minha ideia, de estar compartilhando com vocês essa sequência de isolamento que eu estou passando aí de 10 dias, que é o recomendado, né? Então, pessoal, quem não viu, eu já tive aí, já fiz o primeiro vídeo, eu provavelmente vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Eu fiz o vídeo de número 1, né? Do dia de número 1, como foram os primeiros sintomas, o que me fez decidir fazer então o teste e tal. Eu nem falei sobre o teste, né, pessoal? Mas o teste que eu fiz, eu acho que é SWAP, eu não sei o nome exatamente, gente. É aquele do cotonetezinho. Zinho não, um cotonete bem grande, né? É aquele do cotonete, né? Eu nem falei sobre isso no vídeo passado. E algumas outras coisas mais. A gente falou bastante do que eu senti inicialmente e tal, ok? Se você não assistiu, fica a recomendação. À tarde, eu senti algum pigarrozinho, uma leve irritação. Não é irritação, uma coceirinha, uma coceira, vamos dizer assim, na nossa linguagem aqui no Ceará. Então teve uma leve irritaçãozinha, uma coceira na garganta e fiquei tossindo, não sei se, né, por a tarde ser quente aqui a gente usa a refrigeração e tal, não sei se era isso, mas logo passou, pessoal. Logo passou, foi muito tranquilo. Inclusive essa tosse era uma tosse, inclusive nem apresentava nada no pulmão, como no dia 1 eu falei para vocês, né, que quando eu acordei, as secreções no pulmão elas estavam mais densas, né? Mas foi tosse rápida, breve, à tarde. Passei o dia aproveitando para acompanhar algum filme que eu estava querendo assistir ou atualizar alguma série. Tem que manter leitura de Bíblia, né, gente? Tem que manter essas coisas também espirituais que fortalecem a gente em todo o tempo, não apenas na pandemia, né, gente? Em todo o tempo. À noite, muito tranquilo. De vez em quando, gente, alguma corizazinha também. Não intensa, não denso também, né? É muito pouco, eu considero assim, tá bom? Uma dica que eu quero deixar para vocês, pessoal, é que eu uso para outros sintomas, para outras gripes, as gripes normais, e que eu acho que está funcionando também para essa, que é quando houve algum escorrimento, né, algum corrimento no nariz e tal, e que você tem que ir lá para expelir. Esse momento é o momento de você lavar as mãos. Lavar as mãos e lavar o rosto também, a região aqui do nariz também, né, com sabão, detergente. É uma dica que eu deixo para vocês, pessoal, porque eu fiz essa suposição. Sempre que eu passo por algum tipo de gripe normal, vírus da gripe normal, né, eu supero rápido essas questões com essa ideia de lavar as mãos. Esse conselho que me deu foi uma senhora há muito tempo e eu sempre segui, e assim, com isso eu vencia muito rápido as gripes. Eu não tinha gripes prolongadas, coisas muito estendidas. E eu tô percebendo, gente, que isso pode estar ajudando também, porque é um vírus muito semelhante à gripe também, né, gente? Até a forma de contaminação e tal, similar em alguns aspectos, claro. Quando você pega gripe também, normal, a recomendação é a mesma, tomar muito suco, muita água, não sei o quê. Então, para o Covid, está a mesma recomendação. Então, por isso que eu comparo uma e outra na hora de eu cuidar com aqueles métodos que eu gosto de cuidar, métodos mais naturais e tal.
Só relembrando, eu continuo seguindo a prescrição médica, toda aquela medicação que eu falei no vídeo 1, né, gente? Uma montanha de caixas de remédio, comprimido e tal. Mas eu continuo, tá bom? Só que eu gosto de fazer os meus cuidados também naturais. Repetindo, lavar as mãos, lavar a região do nariz assim, sempre que houver ali alguma secreção. E tomar muita água. Você não já está em casa mesmo, isolado? Não já está? Então, toma bastante água, mais do que o normal mesmo. Toma mesmo para ficar fazendo caminho para o banheiro. Entendeu? Gente, eu acho que isso, eu não sinto, eu falei do pigarrozinho que eu senti ontem à tarde, porém, garganta seca, como dizem as pessoas, dor de garganta eu não estou sentindo. Eu fiquei pensando cá comigo, será que é porque eu estou seguindo a recomendação de beber muita água, né? São possibilidades. Eu fico só me analisando e tirando ali fazendo algumas observações, tá bom? Então, quando o médico, quando alguém assim da área da saúde me recomenda uma coisa, eu gosto de seguir a risca. Então, estou bebendo muita água, tomando muito suco, além da medicação. E repouso, tem muita gente que não obedece essa parte. Não obedece. Está contaminado e quer sair. Ah, mas eu vou com máscara e tal. Não vai sair, gente. Não faça isso. Repouso. A ideia é essa, repouso, tomar muito líquido, seguir as prescrições e tal, e evitar contatos, pessoal, com outras pessoas. Você vai se proteger e proteger os outros, tá bom? Minha noite foi super tranquila mesmo, minha noite. Amanheci super bem, então nada anormal, nada que eu tenha a destacar aqui para vocês como fora do comum. A minha manhã, até fechar às 10 horas, né? Também muito tranquilo. Acho que a única coisa assim de diferente foi um vazio muito grande no estômago, assim. Acho que era fome, provavelmente, né, gente? Então depois que eu tomei o café da manhã, então passou. Curioso a gente falar sobre isso, né, pessoal? A pandemia vai acabar, a gente fica alimentando essa esperança, né, pessoal? As minhas colocações que eu vou fazer, novamente, assim como eu falei no dia 1 sobre as questões médicas, agora sobre questões infectológicas, eu não sou especialista, sou professor de geografia, gosto de ler bastante, gosto de acompanhar notícias e tal, então as minhas colocações elas serão baseadas desse meu lugar de fala, tá bom? Desse meu posicionamento. Não quero dizer aqui que são verdades absolutas e tal. Inclusive, se eu falar alguma besteira e algum especialista, alguém que estudou um pouco mais ou que tem algum link que se contrapõe ao que eu vou falar, fique à vontade para comentar aí no vídeo, deixar links, super de boa, tá bom? Não tenho nenhum problema quanto a isso. Eu vou falar o meu ponto de vista, tá bom? Se a pandemia vai acabar, se ela vai acabar um dia, não posso bater esse martelo. Porém, eu acho que vai demorar. E vou justificar o porquê que eu acho dessa forma. Essa pandemia, o enfrentamento dela é diferente à medida da economia do país que você estiver analisando. Então, se o país é desenvolvido, tese, com o maior número de vacinas disponíveis, a população se protege mais. Se proteger mais não significa estar imune totalmente. Já eu explico um pouco, eu desenvolvo um pouco mais sobre isso também. E se o país é pobre, subdesenvolvido, em desenvolvimento, naquela classificação, né? Não tem um PIB tão robusto, não tem um IDH tão desenvolvido. Vamos para os clichês, por exemplo, países africanos em sua grande maioria. Poucas porcentagens de sua população tiveram acesso à vacinação.
ou fecharam o círculo com as 2 doses. Quer dizer, enquanto o mundo, ou até o Brasil, apesar do Brasil não ser um país desenvolvido mais, comparado a muitos países no mundo, nós somos até uma grande potência, se comparado à extrema miséria que alguns países passam. Então, o Brasil, por ter institutos de vacinação, como o Butantan e a Fiocruz, não só esses são os mais que estão aí à frente, né? Mas o que acontece? A gente enfrenta esse processo de maneira mais tranquila, tendo muita vacinação disponível. E se não alcançamos índices ainda melhores, porque nós estamos bem, gente, nós estamos bem na fita em relação a essa porcentagem de vacinação. Poderíamos estar melhor. Tem os negacionistas aí no meio, que colocam mau cheiro aí, no sentido de desconfiar das vacinas e tal, mas nós estamos vendo o resultado, né? Aí você vai e diz, mas está aumentando de novo as internações, as infecções. Já chegou lá. Então, conforme seja o país e a disponibilidade das vacinações, você tem um retrato. O que acontece? Não é porque você tem mais vacinação, você tem mais proteção, pronto, você já venceu a pandemia. Não é assim que funciona. O vírus, ele é quase como uma pessoa. Eu vou comparar assim, fazer esse paralelo. Uma pessoa, nós seres vivos, tanto humanos quanto os outros tipos de seres, o que acontece? Se você tem um desafio, você vai se adaptar àquele desafio até superá-lo. Comparando agora com os animais, um animal aqui da Caatinga, né, do bioma da Caatinga, que convive com restrição de chuvas, né, disponibilidade de água, então ele vai desenvolver algumas características adaptativas a esse ambiente de restrição de água. É por isso que você não encontra pinguins no semiárido, nosso bioma aqui da Caatinga. Já nos polos, você não vai encontrar os mesmos animais. Então, cada espécie ela vai se adaptar ao ambiente que ela se encontra. E se surgir uma nova realidade, uma nova situação, aquela espécie vai se adaptar. O ser humano é assim, gente. Eu vivo no sertão, vou morar na serra e tal, quer dizer, por algum espaço de tempo, de repente eu posso apresentar alguns problemas, algumas dificuldades e tal, mas com o tempo você se adapta, gente. A gente se adapta a todo tipo de coisa, coisas boas e coisas ruins, digo até assim. Então, o vírus, ele tem essas mesmas características. Diante das investidas contra ele vai se reprogramar, mudar suas características e se apresentar diferente. Aonde você quer chegar então, professor? Aonde eu quero chegar é que quando vocês ouvem nos jornais a variante Delta, a variante, a mais recente, Ômicron, né, por exemplo, essas variações são adaptações do vírus para ele continuar sobrevivendo e não ser dizimado, por exemplo, com as vacinações, com os cuidados das pessoas, utilizando máscaras. Então, os meios que os outros seres vivos, né, porque o vírus é um ser vivo, os outros seres vivos estão utilizando para combatê-lo, ele vai estudar o ambiente que está diferente, porque quando ele chegou, vamos pensar assim, quando o vírus chegou lá na primeira, o vírus raiz, quando ele chegou não havia máscara, não havia vacinação, as pessoas se cheiravam, se abraçavam e tal, era um ambiente. Esse ambiente ele vai se modificando, algumas pessoas aceitam as recomendações médicas e se modificam e outros não. Volta aí a história dos negacionistas, né? Então, inclusive, em alguns países desenvolvidos, a exemplo da França, o nível de negacionismo é tão grande que a pandemia não consegue se controlar de forma a contento para a situação da saúde pública.
Quer dizer, as coisas continuam descontroladas. Então o vírus se reprograma, faz adaptações para superar as barreiras que o seu hospedeiro, espero que eu esteja utilizando correto aí os termos, né, gente? Para se manter ali no seu hospedeiro por mais tempo, para conseguir contaminar mais pessoas, para conseguir se instalar. Esse é o objetivo. Então, se a gente colocou máscara, se veio a vacinação que programou o nosso sistema imunológico para combater aquele vírus raiz, só que as variações, elas tendem a analisar também essa realidade da presença também da vacinação. E ele vai tentar se programar para superar essa barreira que a vacinação está possibilitando no nosso organismo. Só respondendo para os negacionistas, ele é vacinado, então não devia pegar. É porque não entende de biologia, não entende da vida, não entende dos processos que nós estamos tratando de ser vivo, e esse ser vivo se adapta assim como nós. Então quer dizer que não tem fim, que ele vai ficar se mutando eternamente? Teria, e pode ter futuramente, né? Estou dizendo que nunca vai ter, né? Se você fizesse esse processo de imunização e cuidados e distanciamento social a nível, sei lá, 90% da população. Porque essas mutações que o vírus faz, ele faz conforme ele vai passando de corpo a corpo. Por exemplo, o vírus que está em mim, ele está analisando todas as características que a vacinação possibilitou ao meu corpo. Se eu contaminar outra pessoa, esse vírus que sai daqui, ele sai com alguma bagagem de conhecimento diferente de quando ele entrou. Se ele tiver vindo, por exemplo, de uma pessoa que não era vacinada. E se ele vai passando de pessoa vacinada para pessoa vacinada, de pessoa que se cuidava para pessoa que se cuidava, de pessoa que utilizava a alimentação, ou até as medicações malucas que andam recomendando aí, né? Inclusive o nosso excelentíssimo e tal, não importa. O vírus vai estudando esses ambientes. Agora, se eu paro o ciclo em mim, tanto com a vacinação, quanto a mim, o meu isolamento, quanto os cuidados, sei lá, entendeu? Se eu paro aqui, então esse daqui, ele morre aqui. Ele fica aqui. A questão é que tem a questão do período que o vírus fica incubado ali no seu corpo e você continua contaminando as pessoas. Essa nova variante, inclusive, é menos dias para manifestar os primeiros sintomas. Se eu não me engano, 3 dias, eu não tenho certeza, gente, mas diz que é menos. As outras variantes passavam até 10 dias, parece, 7 dias, não sei, era mais dias. Então ele manifesta mais rápido. Então, melhor para a gente se ligar. Agora, tem gente que manifesta os primeiros sintomas e está confundindo com a gripe normal, porque não perdeu o paladar, isso eu falei já no vídeo 1. Gente, conforme ela muda, conforme o vírus modifica, ele modifica os sintomas também, ele modifica tudo. Então, não vamos vacilar, gente. Está confundindo com sinusite, está confundindo... Não, gente. O vírus muda a sua forma de contaminação e muda a sua forma de manifestação. A ideia é enganar mesmo. E muitos de nós estamos entrando na jogada do vírus. Ele está se enganando. É simples, é de boa. E não é assim. Enquanto a pandemia não for controlada a nível mundial, não vou dizer 100%, mas pelo menos 80%, 90% da população ou vacinada ou protegida no sentido dos cuidados e distanciamento social, ele vai continuar se reproduzindo, se desenvolvendo, quer dizer, evoluindo, e mesmo os países vacinados sofrerão, como é o nosso caso. Nós estamos aí em torno de 70% a 75% da população vacinada, já estamos partindo para a terceira dose, e ainda assim a gente está sofrendo o que está com o vírus, mas percebemos que o nível também
de letalidade, os níveis que a gente passou lá em 2020 e 2021, você percebe que é diferente. Ou seja, a vacinação, ela ameniza as coisas. Ela ameniza as situações, mesmo que seja uma variante. Agora, se não fosse a vacinação, nós estaríamos piores. Porque as pessoas acham que é 8 a 80. Tá vacinado não é para receber nada, é para estar salvo eternamente. Não entende como é que funcionam as coisas. Não entende como é que funciona uma vacina no corpo humano. Não é só a vacina desse vírus, não, gente. É toda a vacina que você toma. Ela não protege 100%. Não é só essa. Toda vacinação, toda medicação, ela reage com o seu corpo e ela lhe traz algum nível de proteção, de reação, diferente, inclusive, porque cada organismo é cada organismo, não somos iguais. As reações também não são iguais. As pessoas querem fechar as coisas, querem simplificar as coisas de forma muito idiota, vamos até dizer assim. Enquanto não houver essa vacinação global, vai haver essas variações e vai colocar em risco, inclusive, os países que estão em processo de vacinação avançado. Por isso que eu acho, então, que vai demorar ocorrer o controle dessa pandemia. Por quê? Porque os países africanos, por exemplo, estão à própria sorte. Os países ricos não colaboram com a vacinação dos países pobres, ou não colaboram no nível que eles precisam. Pode até haver alguma colaboração, mas, quer dizer, a OMS enviando vacinas pelo COVAX Facility, né, esse sistema de distribuição de vacinações, de vacinas a nível global, a nível mundial, porém não é ao nível do que eles estão precisando, da demanda que eles têm populacional. Então, é provável que vão surgir outras variantes, outras adaptações, que em alguns pontos vão burlando as vacinas. As pessoas elas vão se cansando, achando que é teoria da conspiração, que tanta vacina é essa, não sei o que, talvez vão se cansando, não vão querer mais as próximas doses, a coisa vai... E o vírus vai ficando, ele vai aprendendo, ele vai estudando, ele vai saindo do país pobre para o rico. Porque assim, se todo mundo vivesse no seu quadrado e não houvesse globalização e circulação de pessoas a nível mundial, tudo bem, o Brasil estaria de boa no nosso quadradinho, porque o nosso nível de vacinação é muito bom. Então, em pouquíssimo tempo, nós poderíamos declarar erradicada essa pandemia a nível local, a nível de Brasil. Porém, o Brasil não está isolado. Os brasileiros não deixam de ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a África. E nem eles deixam de vir para o Brasil, gente. Ninguém mais está isolado. Ninguém mais. Não existe isso. A globalização possibilitou isso e ninguém quer perder isso também. Quando alguém vai falar, devíamos se isolar, não sei o que, como países, né? Essa possibilidade é remota, gente. Então a gente se relaciona com o mundo e o mundo se relaciona com a gente. A variante que se fortalece lá na África do Sul, ou lá na Argentina, ou lá no Reino Unido, ou lá na Índia, superpopulação lá, né? Que não está completamente também vacinada. Surge a variante lá, ela aprende sobre as vacinações lá, ela aprende sobre a terceira dose também lá. Você acha que não vem parar no Brasil? Aí você acha que nós estamos isolados. Aí, para negacionista, isso é prato cheio, porque ele não estuda a coisa, não sabe como é que o vírus se comporta, não entende de biologia, não entende de processos de vida. Olha aí, tomando a terceira dose, tá aí de novo, o vírus de novo. Vai, tá aí, as internações, olha, tá aí, não sei o quê. Não entende. E a gente, só paciência, né, gente? Inclusive, fica a dica, manda esse vídeo para algum negacionista que você conhece, para ver se ele aprende um pouco, né? Eu não sou professor de biologia, mas aprenda um pouco sobre a questão dos seres vivos, tá bom? Então, quando o mundo se unir para controlar essa pandemia também nos países pobres, aí acende-se uma luz de esperança num espaço de tempo um pouco mais curto, entende? Mas enquanto não,
o que eu acho difícil, porque os países, já tem país pensando na quarta dose, quer dizer, e a OMS alerta sobre isso. Antes da gente pensar na terceira dose, né, já dizia isso, na terceira dose, que já estão falando na quarta. Vamos pensar em proteger os países que estão com a cobertura vacinal ínfima. Mas quem é que tem esse nível de altruísmo? Quem é que tem esse nível de solidariedade? Que país, que governante? Entende? Alguns estão enviando. Inclusive os Estados Unidos enviou 100 milhões de vacinas para alguns países africanos com uma semana de validade. Tipo, eu tô te enviando aqui agora, mas da semana que vem, quer dizer, você vai distribuir 100 milhões de vacinas, distribuir e aplicar em uma semana? É piada, né? Os países lá não aceitaram. Aí tá brincando com a nossa cara, né? Quer dizer, não presta mais, joga lá pro canto do mundo, que é assim que funciona, gente. Só para vocês terem uma ideia como é que é a coisa. Eu digo que sim e digo que não, baseado nos evangelhos, Mateus 24 principalmente, né, quando vai falar que nos últimos dias se manifestariam pessoas que seriam amantes de si mesmas, pessoas avarentas, pessoas... Isso sempre ocorreu, mas me parece que vai aumentando, vai se multiplicando, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas esfriará, também tem esse relato. E você vê isso, né, pessoal? Eu falei sobre a questão da vacinação, o egoísmo de países ricos, a não distribuição para os países pobres. E isso tudo vai nos dando indícios de que a gente está piorando naquilo que a gente já não era bom. A situação vai se complicando. Então, pessoal, são indícios sim do fim, ainda que não seja um fim como as pessoas montam na cabeça, fogo caindo do céu, não sei o quê, mas a humanidade pode se destruir, entendeu? Não importa a forma, o fim. A gente, inclusive, estudava nas aulas de climatologia, se eu não me engano, né, na graduação. Quer dizer, se não houver um fim no nível divino, no nível lá de Sodoma e Gomorra, fogo caindo do céu, ou de Noé com a inundação, mas o homem vai se destruir, né, gente? Então, aí, por exemplo, né, além dessa questão pandêmica e desse egoísmo, desse individualismo dos países, e provavelmente essa pandemia se estendendo, vamos dar uma pincelada aí também, né, pessoal? As ameaças de conflitos territoriais na região da Ucrânia, a Rússia, de um lado, e a OTAN e o Ocidente de outro, né, Europa e Estados Unidos do outro, a Rússia reivindicando um território que é muito importante para ela, não sei o que, quer dizer, estamos num eminente conflito de nível mundial, que eu achei que não veria, né, mas a coisa está se engrossando, o caldo está entornando lá de tal forma, então, assim, não que guerra, por ser guerra, são indícios do fim, simplesmente, são N fatores, né? Lá nessa passagem de Mateus, ela vai relatar vários aspectos, várias coisas, então, ainda que não haja essa situação como a gente vê na Bíblia, mas o homem, o nível de catástrofe global que a gente tem hoje é extremamente superior ao que havia na Guerra Fria, gente. Da Segunda Guerra Mundial para cá. Inclusive na Guerra Fria. Tanto Rússia quanto Estados Unidos e outros países no mundo desenvolveram bombas muitas vezes mais letais, mais letais do que as que foram lançadas sobre Japão, né, as duas cidades japonesas, que dá para explodir o planeta inteiro diversas vezes, entendeu? Espero que esses homens se resolvam,
Espero que eles entendam. Não estou querendo aqui que o mundo se exploda, né, gente? Nem que vocês fiquem aí noiados. A minha orientação é que você, se você acredita em Deus, que você se apegue mais a Deus, que você ore mais, conheça mais a palavra, não simplesmente porque o mundo está se acabando. Eu acho isso problemático, você se relacionar com Deus apenas porque está doente, apenas porque está faltando dinheiro, apenas porque o mundo está perto do fim. Eu acho que esse tipo de coisa é mesquinha, você se relacionar a alguém apenas esperando algo dela. A gente se relaciona porque ama, ou deveria ser, né, gente? Então, eu acredito que relacionamento com Deus ele deve existir independente da situação. Ou se está no fim, ou se não está no fim, se você está bem, ou se você está mal. Por quê? Porque Ele é importante, Ele é bom, Ele é maravilhoso, independente da situação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e amanhã a gente volta com o diário aí do terceiro dia. Tchau!